Vi a entrevista da sua esposa, onde Vilela. Rachei de rir. Ah, cara, tem a sua história com sua esposa, cara. Que é um negócio sensacional, cara. É sensacional. Eu já vi essa história aí, cara. Eu me fudi pra caralho. Não, mas fudeu. Tá super bem, Ana. Mas cara, é uma história de vida, né, cara? É uma história de amor e teimosia. Sei lá, eu tive a sorte e o azar de conhecer o amor cedo. E, meu amigo, a hora que você prova do gosto do que você quer, pode aparecer o que for na tua frente. Você quer o que você quer. Eu, pelo menos, eu quero o que eu quero. Teve que esperar? Esperei. Teve que aguentar? Aguentei. Teve que escutar? Escutei. Eu fiz meu papel, né? A gente conta isso no livro, a gente escreveu um livro a dois, que é o Plataforma 11. E eu comecei a escrever a continuação que, teoricamente, seria do final que a gente se reencontrou até hoje. Eu acho que é isso. Eu acho que o Plataforma 11, ele acaba com a gente se reencontrando. Se reencontrou depois de 10 anos, né? Sim, que a gente tava... Ali no shopping, né? Que ela parou. Eu vi isso aí no Vilela também, que você quer demais. Antes disso aí, o que aconteceu? Ela... Não conta tudo não pra galera lá comprar seu livro. Deixa uns gostinhos. É verdade. Não, mas o final não é nem um spoiler, né? Porque é por onde vai começar o 2. O final, Entendi. a gente se encontrou, na verdade, por quê? Ela saiu de casa com uma baita dor de cabeça, né? E ela parou no primeiro hospital que ela viu na frente. Quem estava de plantão? A clínica cheia, né? E ela não sabia. Não tinha ideia. Não tinha como, nem tem como saber, né? Ou seja, como que você vai saber, né? Então, ela não fazia ideia. E a clínica cheia, aquela coisa. E eu sempre tive amizade com os médicos que estavam comigo. Porque, cara, o Vila era muito cheio. Mas muito, 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 muito cheio. Então, sabe, você tinha que ter habilidade para você conversar com todo mundo, combinar, porque tinha paciente da clínica que, na verdade, era para ortopedia, tinha paciente da ortopedia que, na verdade, era para clínica. Então, a gente acabava trocando umas figurinhas ali. E aí, eu puxo uma ficha de paciente, Roberto Carbonari. Eu falei, oi? Cara, aí, assim, você... sabe que foi difícil, assim? Eu acho que isso... Tá aí uma coisa que eu acho que eu nunca contei pra ela, né? Ela seguiu a vida dela, eu segui a minha, né? A minha deu muito errado. Deu errado nada, que é isso. Não, deu. Do ponto de vista amoroso, deu muito errado. Você não faz ideia do quanto deu errado. Nossa Senhora, mas deu errado de um tanto mas deu errado porque tinha que dar para depois terminar do jeito que acabou, né? Isso é fato, né? Porque, e assim, deu errado por culpa minha, né? Eu gostava de uma mulher, eu me envolvi com outras mulheres e foi extremamente... Né, cara, não foi legal, né? Porque o que eu podia prometer para essas pessoas, né? Elas foram dividir a vida delas comigo uma perspectiva nula, né? De construir nada. Não existe isso. Eu estava perdendo o tempo delas, né? Bom, enfim. Mas a gente seguiu nossa vida e o que acontecia, né? Desde que a gente se separou, eu tinha... Sei lá, eu penso muito nas coisas que eu quero muito. E eu vivi algumas situações na minha vida, sabe, Sérgio? Foram muito difíceis, cara. Foram muito complicadas, assim. Que talvez para algumas pessoas podem não ser, mas para mim foram muito difíceis. E na solidão e sem recurso, eu pastei para conseguir vencer. Então, o que eu fazia? Eu pensava em alguma coisa boa, né? Então, eu sempre fui um cara de... Tá, peraí, tá tudo uma merda. Deixa eu pensar numa coisa que tá boa para eu contrabalancear um pouquinho. E toda vez que eu entrava num ônibus, né, que eu ia fazer um estágio no hospital, e depois de formado, toda vez que eu ia para o caminho de um hospital diferente, cara, era inevitável. Eu pensava, e se hoje eu encontrar a Roberta? Caramba. Cara, era muito foda, porque isso é uma coisa incontrolável. Eu juro para você, era incontrolável. Eu ficava pensando, sabe, se eu encontrar ela, o que eu ia fazer, como que ela ia estar. Aí eu pensava assim, cara, mas que péssimo, se eu encontrar no hospital, ela vai estar doente. Puta, eu sou ortopedista, Deus me livre, se eu encontrar ela depois que sofreu um acidente, você tá louco? Você não tá pensando numa coisa dessa, apaga, volta, muda a fantasia. Não, ela tá com outra coisa. Ela tá com coceira no pé. Não, é uma unha encravada. Puta, mas se ela tiver com unha encravada, cara, ela vai idosa, ela não vai querer passar comigo. E assim,
E virou uma constante, um exercício. E se eu encontrar a Roberta hoje? E eu vivi anos pensando assim. Anos. E por mais que eu tivesse ensaiado essa situação, o dia que encontrei ela, eu absolutamente sabia o que fazer. Sabia? Não sabia. Nada. Eu fiquei sem reação. A gente sentou e eu, sabe, eu naquela situação, eu me retraí e fui fazer meu trabalho, né? E ela, né, porque ela é uma pessoa muito educada, ela foi perguntar da minha vida. Afinal, ela dividiu uma intimidade comigo durante um período, né? Sonhos, né? Cara, eu pedi a Roberta em casamento com 18 anos, ela tinha 17, né? E até hoje ela dá risada. Ela fala, meu, o que a gente ia fazer? Né? Eu ia morar na casa do seu pai com você, estudando medicina, né? Ou então, seu pai ia sustentar a gente morando numa casinha, né? Eu não sei, cara. E até hoje eu vejo pra essa pergunta e eu falo, foda-se, eu queria casar com você e eu teria casado tranquilamente. Ia ser muito legal. E a partir disso, a gente foi se encaixando na nossa vida, porque tanto eu quanto ela, a gente teve vidas muito difíceis, né? E as nossas conversas sempre foram conversas muito duras, né? Primeiro que a gente não tinha, que de certa forma eu acho bom, né? A gente não tinha espaço para a romantização da situação. Não tinha. Né? A gente, sabe, não tinha tempo, a gente não tinha disposição e, de acordo com as nossas vidas amorosas, a gente não tinha mais paciência, né? E, assim, era tudo muito direto. Isso dá, isso não dá, isso eu não posso, isso eu não vou fazer, isso eu não consigo. E eu acho que em determinado momento é o jeito que a gente tem que começar uma relação, sendo verdadeiro, por mais antipático que você possa parecer. Porque duas coisas acontecem. Primeiro, você aprende a falar não. E segundo, você aprende a falar não com carinho. Uhum. A gente não sabe falar não. A gente é um povo muito cortês, né? Como diz, né? Muito cordial, né? A gente é muito do coração. Né? Então a gente fala um não, né? Aquela história, o cara te convida para ir na casa dele, sabe o que é? Que nesse dia eu vou ter que ver minha avó tropeçou, e aí ela tá com o dedão machucado, e você quer dar uma desculpa, e a pessoa não perguntou o que tá acontecendo, ela te convidou para ir na casa dela. Né? Você descobre isso quando você tem relação com pessoas que, por exemplo, moram em outros países. Escuta, amanhã eu vou fazer um jantar assim, você vem? Não. Tá tudo bem. E se você virar para ela, se ela fizer a mesma coisa, falar não, tá tudo bem também. Né? E isso fez com que a gente tivesse uma aproximação que foi um entendimento do que a vida tinha trazido pra gente. Olha só, vocês têm uma segunda chance, só que vocês têm uma série de condições. E talvez aquilo que tenha feito com que a gente tivesse se separado no começo, ele tivesse sido anulado pelas condições que tivessem aparecido por conta das nossas vidas até então. Eu não sou um cara que acredita em coincidências ou então em misticismos. Porque você viveu isso para você aprender. Cara, eu não sou do tipo da pessoa que pega um chicotinho e fica dando nas costas. Putz, aconteceu, fiz besteira, desculpe-me. Não desculpa, então foda-se. É assim, ponto final. Né? Eu acredito em 3 coisas. Primeiro, nunca é tarde para você assumir um erro. Nunca é tarde para tentar corrigi-lo. E nunca é tarde para você aprender alguma coisa. Mas se também te der um bode, tchau, um abraço. Né? E a gente estava ali, na realidade, com a experiência de ter feito diferente. Porque, evidentemente, eu com 18, ela com 17, eu tinha uma visão de mundo, ela tinha outro. Eu tinha expectativas, ela tinha outro. Ela achava que eu era uma pessoa e eu achava que ela era outra. Quando a gente se encontrou com 30, a gente só tinha certeza. Esse cara é assim, assim, assim. Essa mulher é assim, assim, assado. Uhum. E nós encaramos os nossos problemas e encaramos os problemas de cada um de nós. Eu encarei o que ela tinha, ela encarou os meus. E nesse ponto, e por conta dessa ausência de glamorização e desse excesso de verdade, nasceu, acho que, uma coisa mais forte, que é justamente a preocupação com o outro, independente daquilo que você quer para si. Eu acho que as pessoas elas confundem muito o que é amor, assim, né? Porque todo mundo procura a pessoa ideal. E quem procura a pessoa ideal
Sérgio, não vai encontrar ninguém. Primeiro que a pessoa ideal não existe. E segundo que a pessoa ideal, ela é a idealização egoística do ser. Você não procura a pessoa ideal. Você procura a pessoa que combina com você, exatamente porque ela não é ideal. Até porque se ela for ideal, ela não vai gostar de você, porque você não é perfeito. Exato. Uma pessoa ideal merece outra pessoa ideal. Aí você, que é cheio de imperfeição, vai o quê? Vai se achar ao ponto de ter uma pessoa ideal? Não, isso não existe, isso é uma infantilidade. Né? Não, cara, é um absurdo. Né? E quando a gente reconhece isso e vê essa situação, o que a gente começa... Como que é a nossa forma de agir? É primeiro olhando os nossos erros, para depois buscar nos outros. E o que a gente percebe das pessoas, principalmente que o tempo passou um pouco mais, elas estão se envolvendo em relacionamentos amorosos mais tarde. É que elas primeiro olham o problema do outro, e depois enxergam os próprios. Ah, mas ele, ah, mas ele, ah, mas ele... Cara, eu sou médico. Toda vez que eu vejo uma esposa reclamar do marido, toda vez que eu vejo um marido reclamar da esposa, cara, eu não aguento e eu me meto e eu falo assim, mas e você? O que você acha que ela pensa de você? E o que você faz ela pensar de você? Não, porque aí eu tenho que me respeitar, tá bom. Então você briga, levanta da cama. Agora, pensa o seguinte, se coloca no sapato dela, aí você briga, aí vocês brigam e ela levanta da cama. O que você ia sentir? Sabe, eu e a Roberta, quando a gente briga, porque a gente briga, né? Evidentemente, né? Agora, brigar não significa faltar com respeito. Não significa elevar sua voz. Não significa maltratar. E não significa você injuriar a pessoa. Né? Brigar, né, no calor da situação significa que você tem ideias tão diferentes que você vai contestar o outro em busca do quê? Da verdade, com risco de ofendê-la. Mas não porque você está fazendo isso de forma ativa, mas porque é o risco, você está em busca pela verdade. Tá? Você pode virar para mim e falar assim, ah, Paulo, você toma bomba? Né? Ué, você está em busca da verdade. Corre o risco de me ofender? Sim e não. Quando você está vivendo com uma pessoa, né, você vai falar de coisas que são valores, que são costumes, que é cultura, que é convivência. Então, o risco de ofender é muito grande. Então, o que a gente faz? Faz tempo que a gente não briga, né? Eu tentei brigar com ela essa semana. A gente riu, não deu. Né? Mas, cara, é muito difícil. Porque eu tenho uma filosofia que eu já te conto. Mas o que a gente fazia quando a gente ia brigar? A gente sentava um de frente para o outro, ficava perto, colocava as mãos na frente dos joelhos para não gesticular. E perto você não fala alto, você fala baixo. E fica um exercício onde você modula o ambiente. Isso modula o seu ânimo. Entendi. O que eu te falei é que eu tenho uma técnica que é assim. O homem sempre tem uma tendência a fazer merda. E a mulher sempre tem uma tendência a reclamar de alguma coisa. Ou caçar problema. Então, se você está num casal, o homem sábio é que entrega os problemas para a mulher reclamar. E a mulher sábia é a que entrega as merdas para o homem fazer. Porque se o homem for fazer sozinho, ele vai fazer uma muito grande. Muito grande, né? Então... E se a mulher for reclamar de alguma coisa, for achar um problema, ela vai achar um problemaço. Então, cara, não perca tempo. E eu fico enchendo o saco da Roberta. Só que, cara, depois de um tempo de casado, você fica meio que imune.